Não aconteceria nada disso, e ele não teria esse tamanho poder, né, neste período da nossa república, se não houvesse a conivência desse tipo de funcionário, desse tipo de servidor público, que entrega o celular diretamente para um jornalista, ou que avalia lá imediatamente que pegou o celular e já sai repercutindo isso para um jornalista, sem o cuidado de proteger a instituição a qual ele pertence. Do caso, o ministro André Mendonça. Ah, sem dúvida. Tem dúvida. Isso. E que é um sujeito bastante cordato e um jurista de verdade, né? E que está tentando levar, né, ou seja, conduzir esse processo na maior lisura quanto possível, né, Pavi? Porque ele já pegou a coisa maculada. E já abriu do Dias Toffoli. A pessoa jurídica que ele tem, né? A pessoa jurídica que ele tem para receber, né, por livro, palestra e curso, 10% ele dá de dízimo e 90% para obra de caridade. Isso, aí eu li. Exatamente. É para um sujeito que usa um Patek Philippe de $500 mil ficar preocupado. Exato. Encontrar um relator do Banco Master que dá 10% para o dízimo e 90% para obra. E mais, né? A reunião, porque logo em seguida aqui o André Mendonça, inclusive você falou aqui no programa um pouco antes do sorteio, né? Antes dele pegar a relatoria, eu falei, o ideal seria cair com o André Mendonça. Não foi por... Eu não sou a Mônica Bergamo, mas eu também sei me enfronhar. Não, mas não foi por... Como é que era o instrumento jurídico? Sorteio. Prevenção. Não foi por prevenção, foi por sorteio, mas no fim caiu com ele. Na verdade, ninguém sabe como é que foi, mas foi. Bom, mas enfim, mas o ponto que eu ia dizer é o seguinte, eu sei que foi assim. Logo em seguida ele teve uma reunião com a Polícia Federal e as primeiras notícias disseram que foi uma reunião protocolar e tudo mais, e aí hoje já se dizia lá na Globo News, a Andréa Sadi trouxe a informação de que o André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal e disse, olha, a partir de agora, vocês têm total liberdade de atuação, investiguem quem vocês tiverem que investigar, não vou interferir, não vou travar as investigações. Ou seja, isso levanta uma outra teoria de que Alexandre de Moraes não somente estava interessado em saber quem vazou para a imprensa e tudo mais, as questões relacionadas ao contrato da sua esposa com o Banco Master, mas que possivelmente, estaria utilizando esta investigação em relação aos auditores para já preparar a sua defesa e, portanto, conseguir informações privilegiadas para se armar contra essas investigações que agora sim parece que vão andar nas mãos de André Mendonça. Exatamente. E tem outra questão também que preocupa o Alexandre e o Toffoli, sobremaneira Alexandre e Toffoli. Será? Porque esta é uma pergunta que ele não respondeu a nenhum jornalista que a fez. O André Mendonça? Será que o André Mendonça vai devolver à CPMI do INSS a quebra do sigilo do celular de Vorcaro? Porque vale lembrar que a quebra do sigilo do celular de Vorcaro foi feito na CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Verdade. E quando bateu o nome Moraes e Toffoli, o Toffoli falou, opa, amigo do pego aqui, sigilo absoluto. É verdade. Então existe essa possibilidade. E essa é uma pergunta que foi feita por mim e também por outros jornalistas com os quais eu conversei, e que não foi respondida nem a mim, nem a outros jornalistas pelo André Mendonça. Se ele vai devolver à CPMI a quebra do sigilo, porque a quebra do sigilo pertence à CPMI. Eita. Agora, a CPMI pode manter em sigilo também. Pode. Na do 8 de janeiro foi assim, tinha muito documento que era sigiloso, não vazava, mas todos os parlamentares que compunham a presencial, não é presencialmente, como é que se fala? Eles eram efetivos, né? Não eram os suplentes, eles tinham acesso àquelas informações. Em ano de eleição, bicho. Vai vazar tudo. Não, tudo bem. Não, tudo bem, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Eles vão poder olhar e aí a coisa pode tomar outra proporção. E vale lembrar que a Rede Globo
trabalha em parceria com a Polícia Federal. Claro. Eu quero lembrar que no dia em que o Alexandre de Moraes mandou abordar o Silas Malafaia, que chegava de Lisboa, que chegava ao Brasil e não saía dele. Mandou abordar o Silas no aeroporto, que chegava ao Brasil e não saía dele, e apreendeu o celular do Silas. Em questão de meia hora que a Polícia Federal apreendeu o celular, isso era 7h30 da noite. A área técnica da Polícia Federal só ia abrir no dia seguinte. Então só ia ter alguma análise, só ia ter alguma abertura do celular do Silas, no mínimo no dia seguinte. Meia hora depois a Rede Globo já estava me ligando para perguntar coisa que estava no celular. E eu conversava com o Silas. E era piada. Eu lembro então é o seguinte, só quem abrisse o sigilo das conversas de WhatsApp do Silas cogitaria em me perguntar o que a Globo me perguntou meia hora depois da polícia prender o celular dele no aeroporto. Então, assim, a Rede Globo trabalha em joint venture com a Polícia Federal. Então, assim, a Globo tem o relatório que a Polícia Federal deu ao Fachin. A Globo sabe o que a Polícia Federal já prepara ou já preparou do Alexandre de Moraes. E é daí que eu volto ao começo dessa conversa fora de pauta, que tomou conta da pauta, porque é importante. O Alexandre de Moraes sabe, porque ele se aproveitou desse vaso comunicante que é a Polícia Federal com a Globo News, quando era para prejudicar o Bolsonaro. Claro, claro. Inclusive, é interessante a gente perceber que durante todas as investigações que envolveram a trama lá do tal do golpe, do 8 de janeiro e tal, os vazamentos, eles eram constantes. Era rotina no processo de vazamento. Olha, porque a polícia descobriu, pegou o rascunho do golpe. O Moraes não vazava para Daniela Lima. Exatamente. Porque pegou o documento na gaveta do fulano, encontrou a mensagem do ciclano, porque no celular do Cid tinha isso, tinha aquilo e tal. Não houve nenhum, não é que teve uma ou duas, hein? Não houve nenhuma investigação sobre esses vazamentos. Claro que não. Nenhum, não é um, não é dois, não é nenhum agente da Polícia Federal foi preso, sofreu apreensão, não foi chamado um agente sequer para prestar depoimento, para dizer, olha, o vazamento saiu daqui, saiu dali. Não houve uma investigação sobre os policiais que compunham os quadros de busca e apreensão ou de análise dos celulares, e o vazamento era frequente e era constante. E pior ainda, a Daniela Lima, quando ainda trabalhava na Globo News, lia ao vivo as mensagens que ela trocava com os ministros do Supremo. Olha lá, o fulano me falou isso, fulano me falou aquilo, etc. Os ministros, ou seja, porque o Alexandre a gente tem que tratar no plural, né? Ele é como Deus. Não, mas algumas eu acho que eram do Gilmar, algumas eu acho que eram do Gilmar. Aí vinham todas essas mensagens, todos esses vazamentos, nada foi apurado e praticamente todo o processo contra Bolsonaro e contra os outros ex-ministros, enfim, foi levado de maneira informal e ele foi julgado pela imprensa muito antes de ser julgado pelo STF e nada disso foi apurado. Agora, claro, que atinge ministros do Supremo, agora que atinge, aliás, Alexandre de Moraes, a coisa muda de figura, né? O sistema tiltou. Exatamente. E é por isso que a gente falou agora há pouco, Pavinato, que não aconteceria nada disso. E ele não teria esse tamanho poder, né, neste período da nossa República, se não houvesse a conivência desse tipo de funcionário, desse tipo de servidor público, que entrega o celular diretamente para um jornalista, ou que avalia lá imediatamente que pegou o celular e já sai repercutindo isso para um jornalista, sem o cuidado de proteger a instituição a qual ele pertence. E isso eu incluí aqui a Receita Federal, mas você pode colocar várias outras que, infelizmente, tem uma parte delas servindo a essa ditadura. Porque é o que você falou, ditadura não tem crachá.
Ele usou esse inquérito do fim do mundo, o 4781, como se fosse o seu AI-5. E vem tomando corpo em virtude dessas pessoas que falam assim, eu vou ficar perto de quem tem poder. Vai que eu se dou bem. Então, e eu vou contar você vai se dar bem. Uma história particular, uma história minha. Como o meu sigilo fiscal, porque eu sou um cidadão comum, né? Cidadão comum não tem sigilo a nada, nem no banheiro a gente tem sigilo. Certa vez eu recebi em casa uma carta da Polícia Federal, Delegacia Fazendária. Lembro que você falou. O que é Delegacia Fazendária? Essa história É a área da Polícia Federal que analisa crimes tributários. E um crime tributário de uma pessoa física, você identifica pela declaração de imposto de renda. Então eu recebi a cartinha da Polícia Federal Fazendária na minha casa, falando assim, tal data você vá à Polícia Federal, tal delegacia fazendária, para prestar esclarecimentos. Aí eu peguei na data e fui lá. Cheguei na Polícia Fazendária, oi, faz uma selfie aqui, uma selfie acolá. Aí sentei lá, esperei o delegado, chegou o delegado. Na época, Flávio Dino era ministro da Justiça do governo Lula. Olá, o senhor Tiago Pavinato? Sim, sou eu. Tá. Então, eu estou aqui com um pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, para averiguar um caso de calúnia e difamação. O que está escrito na sua porta? Polícia Fazendária. Como é que tá? Você vai me perguntar de calúnia e difamação? É que caiu aqui. Eu falei, não, você quer me chamar de bicha velha? Você quer me chamar de lixo, de débil mental? Você me chama, mas você não vai falar que caiu calúnia e difamação na Polícia Fazendária. O que aconteceu aqui foi que o Flávio Dino mandou estripar minha vida tributária. Vocês reviraram todas as minhas declarações de imposto de renda, todos os meus gastos de cartão. E a única coisa estranha que vocês acharam na minha vida é que eu dou a bunda. E agora você vem com essa conversa de calúnia e difamação? Você quer continuar essa conversa? Acabou a conversa por aí. Mas se é com a gente, tudo bem, ninguém tá nem aí. Mas se é com o ministro do Supremo, o ministro do Supremo também é cidadão brasileiro e também tem que estar debaixo da lei, gente. E deveria ter os seus dados públicos, a sua prestação de contas pública. Deveria. O seu imposto de renda público, porque um candidato, você passou Aliás, por isso, né? Você quer saber? Todo homem público deveria ter tudo aberto. Concordo. É verdade. Ó, tá aqui minha declaração de imposto de renda. O que eu tinha há tantos anos é isso, o que eu tenho hoje é isso, consegui através disso, porque... A gente faz para se candidatar. Exato, porque quando a gente fala na lei de improbidade, que eu citei aqui, ela fala em enriquecimento ilícito. Como é que você vai definir o enriquecimento ilícito? Se ele é fora dos padrões normais. Você ganha quanto por mês, queridão? É tanto? Então tá bom. Mesmo que você for um cara muito prudente, muito econômico, você vai ter um gasto fixo por mês. Quanto é? É X. O que sobrou? Tá bom, então vamos contar que você tivesse guardado tudo isso que você está falando que sobra todo mês e você tivesse guardado ao longo do ano. Quanto é que você juntou? 1 milhão. Como é que seu patrimônio pode ser de 100 milhões hoje? E você está há 5 anos como você... Um exemplo, né? É claro. Não, você vai ver que é incompatível. Então os dados deveriam ser públicos para que a população avaliasse o que essa pessoa tida como o salvador da democracia brasileira fez em todos os verões passados. Isso a gente precisa aprovar no Congresso. Porque sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo, aliás, é uma benesse do cidadão privado. Sim. Por que do cidadão privado? Porque o cidadão comum, ele tem que trabalhar, tem que assumir risco, fica com a corda do desemprego no pescoço, porque com ele não acontece de faça chuva ou faça sol, o dinheiro vai estar no fim do mês na conta dele.
Não. E é por isso que a sua privacidade, ela tem que ser resguardada. Exato. Porque ele passa um cortado que o cidadão público, que é o agente público, não passa. A partir do momento que você come, bebe, mora, a partir do momento em que você é sustentado pelo dinheiro do privado, você não pode ter o mesmo benefício do sigilo que o privado tem. Esse sigilo bancário e fiscal do privado não pode existir para aquele que ganha, que se alimenta do dinheiro do pagador de imposto, que é o cidadão comum. Benefícios privados, prejuízos públicos, prejuízos privados, benefícios públicos. É assim desde a fábula das abelhas, pouco lido, mas muito valioso. E nós não somos contra o enriquecimento, né, Não, de jeito nenhum. Que você mas se você quer enriquecer, faça direito. Trabalhe para faça direito. Trabalhe, demonstre, fala, ó, isso aqui é coisa pública, isso aqui é coisa minha privada. E foi assim que eu tô tocando a minha vida, paralelamente ao que eu faço. Mas demonstre. com trabalho, porque não adianta falar assim, eu tô rico porque eu dei certo. Não, você tem que falar. Porque uma coisa é você dar certo trabalhando, outra coisa é sendo a vivi. Meu Deus do céu. Né? Eu tô falando mentira. Não. É a mais lídima e cristalina verdade. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.